Olá pessoal, estou muito feliz com a receptividade de vocês com esse curso. A cada dia muitos inscritos, isso tem me empolgado bastante. Hoje nós vamos falar como programar laços de repetição e estruturas de condicionais em Python. Isso é muito importante para fazer qualquer programa, vocês vão ver. Então vamos lá aprender mais essa jogada. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre blocos e indentação. Inicialmente é importante ressaltar que as linguagens de programação fazem uso de blocos. Algumas delas, a maioria delas, os blocos são delimitados por abre e fecha chave. Outras, como Pascal, por exemplo, é o begin end. Mas em Python não se delimita blocos nem por chave e nem por begin end. Em Python, os blocos são delimitados por indentação. Dessa forma, é obrigatório o programador Python utilizar uma indentação padronizada. Mas o que é indentação, professor? Indentação é um recuo de um texto em relação a uma margem. Exemplos de indentação nós vamos ver ao longo dessa aula com as estruturas condicionais e de repetição. Vamos lá para a primeira. A primeira estrutura que nós vamos estudar é o if. O if é uma estrutura condicional que testa uma determinada condição. Sendo verdadeira, ele executa o que está no seu bloco. Como nós vimos agora há pouco, o bloco no Python é delimitado por indentação, ou seja, esse recuo que existe aqui entre o início do if e o que realmente será executado se o if for true. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou criar aqui um arquivo, vou chamar de aula 03 condicional.py. E aqui nosso exemplo vai ser idade recebe int input digite a idade. Só fazendo uma observação, o int está aqui para converter o valor que vai ser retornado pelo input, que vai ser string, em um inteiro. Assim a gente já vai poder trabalhar a idade como variável int. E aqui vamos fazer a seguinte pergunta para a idade. If idade maior ou igual a 16, eu vou imprimir a seguinte mensagem. Print pode votar. Vamos rodar. F5, F5. Olha lá, digite a idade, eu vou colocar aqui, por exemplo, 17, Enter, olha lá, pode votar. Vamos abrir aqui a parte do debug e vamos executar isso passo a passo. F5, lembra aqui do passo a passo, né? Step over, perguntou a idade, vou colocar 17, Enter. Observe que o valor da idade que está aqui embaixo é 17. 17 é maior que 16, então entrará no bloco do if. Observe a indentação aqui, ó. Há um recuo. Então, tudo que estiver recuado será feito com esse if. Observe o seguinte, vamos executar, ou seja, entrou no print e terminou. Vou colocar mais uma linha aqui, ó. Print, outra linha. Vamos executar novamente. F5. Vou digitar a idade, agora vai ser 18, Enter. Então, ele vai entrar no if novamente. Observe que ele vai executar pode votar e executou também a outra linha. Agora, vamos executar novamente, colocando um valor abaixo de 16. F5. Vou colocar aqui um valor, por exemplo, 10. 10 não é maior ou igual a 16, então observe que ele não vai executar nem o pode votar e nem a outra linha, como você pode observar aqui, não executou nenhum deles. Bom, observe que o outra linha só é impresso se a condição aqui for verdadeira, a idade for maior ou igual a 16, porque ela está indentada de acordo com o bloco if. Observe que isso aqui faz parte do mesmo bloco, é como se fosse um conjunto unido. Se eu voltar o print para o alinhamento do início da instrução if, observe que ele vai ser executado mesmo a idade sendo menor que 16.
Veja, F5, F5, vou por 10 novamente, Enter, outra linha foi impressa. Outra linha. Então, veja bem, para que pertença ao mesmo bloco, é necessário ter a mesma indentação. Entenderam? Indentação é esse recuo. Vamos continuar com a aula. É possível também utilizar outras estruturas, como o else. Vamos colocar o else no nosso código para melhorar a funcionalidade. Vamos lá. Else, dois pontos. No caso, se a idade não for maior ou igual a 16, eu vou colocar print não pode votar. Vamos executar o código e verificar o que acontece. F5. Vamos passo a passo. Vou colocar a idade 10. Enter. Então, ele vai testar a idade. No caso, não é maior que 16, caiu no else. O else, ele entra somente quando a instrução aqui é falsa. No caso, 10 não é maior que 16. Então, esse teste de maior ou igual vai ser falso. E aí, ele vai imprimir para mim, não pode votar. Se eu executar novamente e colocar uma idade maior do que 16, no caso aqui 19, ele vai entrar no primeira parte do if e não vai executar o else. O else só executa quando é falso, o bloco do if só executa quando é true, verdadeiro. Continuando, de acordo com a lei eleitoral, entre 16 e 18 você pode votar, mas não é obrigatório. Acima de 70 também. É obrigatório entre 18 e 70. Vamos tentar colocar isso no nosso código. Para que isso ocorra de forma bacana, vamos recorrer ao elif. O elif permite você colocar outros testes dentro da instrução if. Veja como funciona. Aqui no caso ele testa se é A, no caso se choice for A, ele imprime isso. Se choice for B, ele imprime isso. Se choice for C, ele imprime isso. Caso contrário, ele coloca caractere inválido. Então, para isso acontecer, vamos começar aqui. Se a idade for menor que 16, ou seja, até 16, ele não pode votar. Vou adicionar uma outra instrução if, que é o elif aqui agora, né? Eu vou aproveitar de cima. Idade maior ou igual a 16 e idade menor que 18. Agora quer dizer que nessa situação ele pode votar, põe entre parênteses, não é obrigatório. Vamos colocar um outro elif. Idade maior ou igual a 18 and idade menor que 70. Nesse caso, ele pode votar e é obrigatório. Vamos colocar outro, agora um else, que é o finalmente. Nesse caso, print, ele pode votar, mas não é obrigatório. Então, veja bem. Se a idade for menor ou igual a 16, entra aqui. Se a idade for maior ou igual a 16 e menor que 18, atender essas duas condições, entra aqui. Se a idade for maior ou igual a 18 e também menor que 70, entra nesse. E se a idade, se nenhum desses atingir aqui, quer dizer que o cara é maior ou igual a 70, né? É o que sobrou. Então, ele pode votar e não é obrigatório. Vamos testar. F5, F5. Vou colocar a idade primeiro, 10 anos. Não pode votar, muito bem. Vamos colocar agora uma idade de 17 anos. Ele pode votar, mas não é obrigatório, muito bem. Vamos colocar uma idade aqui de 19 anos. Ele pode votar, é obrigatório. Vamos colocar uma idade aqui de 69 anos. Ele pode votar, é obrigatório. Vamos colocar uma idade aqui de 71 anos. Ele pode votar, não é obrigatório. Dessa forma, vocês percebem que eu posso, além de usar o if e else, eu também posso colocar mais condições dentro desse bloco com o elif. Vamos avançar. Operador ternário. Em algumas linguagens existe o operador ternário. Um operador que com uma linha só, por exemplo, ele resolve qual número é maior, qual número é menor. No caso do Python,
O operador ternário pode ser utilizado da seguinte forma. Você coloca o que você quer que retorna quando é true, a instrução que você quer que seja avaliado e depois do else, o que você gostaria que retornasse quando é false. Por exemplo, a gente já estudou o if, agora há pouco. Nessa instrução aqui, ó, if A menor que B, por exemplo, se A for menor que B, imprime A é menor. Caso contrário, imprime A não é menor. Mas eu poderia resolver isso tudo com uma linha só. Ele imprime A é menor se A for menor que B. Se não, ele imprime A não é menor. Vamos fazer um teste aqui. Vou criar aqui um new file, aula 03, ternário.py. Em Python, a gente não chama isso de operador ternário, ok? Eu estou colocando ternário para equiparar com aqueles colegas que já vêm de outra linguagem, como Java, como C, que lá tem o ternário e no Python se utilizaria dessa forma. Vamos lá. N1 recebe int, input, digite N1. N2 recebe int, input, digite N2. Só relembrando para vocês, o int aqui ele serve para converter o resultado que vem em string já para int para eu poder utilizar. Vamos supor que agora eu quero descobrir qual número é maior, N1 ou N2. Como é que eu faço isso? Maior recebe N1, ele retorna N1, if N1 maior que N2. Else, ele retorna N2. Agora vamos verificar. Print o número maior é 2 pontos. Põe um acento aqui também para ficar bonito. Mas preciso transformar maior em string para concatenar. Então vou fazer str maior. Vamos rodar. F5. F5. Digite N1. Vamos colocar aqui 7. Digite N2. Vamos por 8. O número maior é 8. Vamos rodar de novo. F5. F5. Digite N1. Vou por 7. Digite N2. Vou por 6. O número maior é 7. Observe que com uma linha só eu testo N1. Se N1 for maior que N2, então retorna N1. Se caso contrário, retorna N2. Em algumas linguagens existe um operador chamado operador ternário que faz isso e em Python é dessa forma. Vamos avançar. Agora nós vamos estudar laços de repetição e a instrução while. Para que a gente possa fazer os testes de forma adequada, vamos revisitar as listas da aula anterior. Na aula anterior, nós aprendemos a declarar listas e vimos que uma lista se declara colocando o nome dela, recebe valores separados por vírgula entre colchetes. Então, nesse caso, nós podemos agora criar uma lista e utilizar o for para percorrer essa lista. Vamos fazer um exemplo. Vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de aula 03. for.py. Vamos primeiro criar a lista. Lista recebe colchetes, 1, 2, 3, os valores que você quer colocar na lista. Vou colocar esses daí. Agora, vamos percorrer os valores desta lista, é um exemplo, vamos percorrer valor por valor, certo? E imprimi-los. Como é que eu faço isso? Vamos utilizar o for. For, cada um dos valores que eu vou percorrendo na lista, eu vou colocar na variável v, por exemplo, certo? E aí, a lista eu ponho depois do in. Então, for v in lista. 2 pontos. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que para cada elemento da lista, ele vai colocar em v. E aí, eu vou imprimir aqui, ó, print, por exemplo, v. Vamos ver o funcionamento disso. F5, F5. Observe que eu imprimi todos os valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos passo a passo para vocês verem executando passo a passo, que legal. Passo a passo. O primeiro valor imprimiu, o segundo valor imprimiu, ou seja, observe que o for vai repetir esse print quantas vezes enquanto tiver elementos na lista. Então, para que serve o for? O for serve para executar uma instrução várias vezes e, no caso, essa instrução foi
imprimir o valor da lista. Além de imprimir valores de listas, é possível também imprimir uma faixa de valores. Por exemplo, posso fazer for e in range. Observe esse método, o que ele faz. Eu quero que ele imprima do 100 até o 110, por exemplo. Dois pontos, print, o valor que está em i. Para separar direitinho aqui, eu vou colocar um print. Então, o primeiro imprime os valores da lista, o segundo vai imprimir os números de 100 a 110. Vamos rodar. Observe aqui no console, que esse primeiro aqui, ó, imprimiu do 1 até o 6, que são os elementos da lista, e depois imprimiu do 100 até o 109. Aqui o range retorna uma lista. A quantidade de elementos dessa lista será a diferença entre 110 e 100, ou seja, 10 elementos. Como conta o 100, o 110 não entra. Vamos avançar. A próxima instrução que nós vamos aprender é o while. A principal diferença entre o while e o for é que, enquanto o for eu percorro uma lista sabendo a quantidade de elementos que eu tenho, o while ele repete uma quantidade que inicialmente eu não sei de vezes. Vamos exemplificar através desse código que vocês estão vendo. Observe que eu tenho aqui a variável resp, que ela já inicia com S, e aqui ele vai repetir esse bloco, essas 5 linhas, enquanto o resp for igual a S. Observe bem que o resp já começa com S, então a primeira vez ele vai rodar porque o resp é S. Mas aí ele vai pegar o valor para N1, obter um valor para N2, calcular uma divisão, imprimir o resultado e perguntar de novo o resp. Se o usuário digitar S, ele repete novamente todo esse bloco. E esse bloco será repetido enquanto resp for S. Observe que o programador inicialmente não consegue descobrir quantas vezes o usuário pedirá para repetir esse bloco. Então esse é um exemplo apropriado para o while. Eu quero repetir e eu quero repetir enquanto determinada condição ainda seja verdadeira. Vamos implementar esse código para que vocês vejam um exemplo na prática. Aqui eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de aula 03 while.py. Inicialmente eu vou criar a variável resp. Resp recebe S. Agora eu vou implementar o while. While resp igual a S, ele vai fazer N1 recebe float input digite N1. N2 recebe float input digite N2. Aqui tem alguns conceitos que vamos recordar de aulas anteriores. Observe que eu estou usando dois sinais de igual para comparar a variável resp com essa string. Observe também que eu estou usando float para converter a entrada de input, que é sempre string, para um número float, um número com casas decimais. Na terceira linha do while, eu vou colocar tot recebe N1 dividido por N2. Agora vou imprimir o valor. Então é print resultado, dois pontos, concatena o mais em strings, eles juntam strings, e eu vou converter tot para string com a função str. Str tot, ele concatenou. E por fim, eu vou obter um valor para resp novamente. Resp recebe input digite S para continuar. Nosso programa, exemplo while, está pronto. Vamos rodar. F5. F5. Digite N1. Vamos colocar aqui 6. Digite N2, vamos colocar aqui 2. Resultado 3. Digite S para continuar. Eu vou digitar N, Enter, e aí ele não continua. Eu vou adicionar uns 2 pontos aqui, ó, porque vai ficar melhor. Tenho observado nos exemplos anteriores que faltou esses 2 pontos para ficar mais elegante.
Pronto, vamos rodar de novo. F5. F5. Agora aparece os 2 pontos aqui, ó. Vamos lá. Digite N1, 7. Digite N2, 3. Esse é o resultado da divisão. Digite S para continuar. S. Digite N1, 8. Digite N2, 5. Esse é o resultado da divisão. Digite S para continuar. Vou digitar outra coisa. D, por exemplo, não continua. Vamos passo a passo. F5. E aí, o passo a passo é nessa setinha aqui. A primeira coisa que ele testa é RESP. RESP vale S, por isso entrou no while. Obtém N1. Vamos colocar aqui um valor para N1. 3. Setinha de novo. Obtém N2. Vamos pôr um valor aqui, 2. Observe que nesse momento aqui da linha 6, N1 vale 3 e N2 vale 2, que é os valores que eu informei, que o usuário informou. Então a próxima linha será, vamos rodar, TOT recebe 3 dividido por 2. Ele recebeu então 1,5. Agora ele vai imprimir o resultado para mim. Imprimiu o resultado e pergunta RESP. Vamos digitar S. Observe que RESP continua valendo S, então se RESP é igual a S, enquanto isso acontecer, ele vai repetir de novo. Vamos lá. N1, vou pôr agora 4. N2, vou pôr agora 5. Imprime, imprime e pergunta RESP. Vou colocar aqui um valor, por exemplo, W. Não é S, observe bem. RESP agora vale W e W não é igual a S. Observe. Nesse caso, o while não repetirá mais. Olha só o que acontecerá. Saiu do while. Terminou o programa. Continuando. Em laços de repetição, é possível utilizar ainda 2 instruções, break e continue. Para terminar essa aula, vamos ver esses exemplos de break e continue. Vamos criar aqui mais um arquivo. Aula 03, tracinho, break, tracinho, continue.py. Vamos lá. Aqui, vou criar primeiro um for. Observe bem. For, v, in. Voltando ao exemplo do for, vou utilizar aqui o método range. O range, ele vai criar para mim uma lista com valores pré-estabelecidos. Vamos colocar aqui uma lista de 1 até 10. 2 pontos. Vou fazer um print. Valor, 2 pontos, concatenado com o v. str, v. str é para converter v, que é um int, em string. Esse exemplo, na verdade, nós já fizemos agora há pouco na aula, mas eu vou utilizá-lo novamente para explicar para vocês o continue e o break. Observem aqui, F5, F5. Era o que a gente esperava, né? Imprimir os valores de 1 a 9. 1 é inclusivo e o 10 aqui é exclusivo, por isso que não entrou. Foi até o 9. Bom, vamos agora ver o exemplo primeiro do break. O break, ele interrompe o laço, tanto for como while. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. If v igual a 8, break. Então, o que está acontecendo aqui? Quando o v chegar a 8, de 1 a 9, quando v chegar a 8, eu vou sair do laço for. Ou seja, eu não vou ver a impressão nem do 8 e nem do 9. Vamos rodar esse código. F5, F5. Olha lá, apareceu até o 7. Vamos rodar passo a passo. F5, passo a passo. Quanto vale V? 1. Então, 1 não é igual a 8. Não entra no break. Imprimiu. Quanto vale V agora? 2. 2 não é igual a 8. Não entrou no break, imprimiu. E assim vai. V, no caso aqui, já é 4. 5, 6, 7, aqui deve valer 8. 8 é igual a 8, então vai entrar no if. Entrou no if, break. Saiu do for. Observe que não imprimiu o 8 e nem o 9.
O break, então, em resumo, ele interrompe a estrutura de repetição, seja ela for, seja ela while. Vamos aprender agora o exemplo do continue. No lugar do break, eu vou colocar continue. Observe o que vai acontecer. F5, passo a passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui é o 7, né? O 8. 8 é igual a 8. Vai entrar no continue. Entrou. Observe que ele pula essa etapa do for, mas ele não sai do for. Então agora ele vai imprimir o 9. Então o continue, ele passa a vez no laço, enquanto o break ele interrompe completamente. E assim concluímos a aula de instruções de controle e laços de repetição. Nossa, acabou! Comente com sugestões, dúvidas, críticas. Isso me ajuda muito a melhorar. Vocês têm percebido que a cada dia eu tenho melhorado um pouquinho. Isso é importante para mim. Afinal de contas, eu também sou novo nessa história de YouTuber. Na próxima aula, nós falaremos de string. E, para tanto, vamos aprender a fazer um web crawler. Web crawler? O que vem a ser isso? Bom, são robôs que ficam consultando sites em busca de informações. E no nosso exemplo, só para empolgar vocês, nós vamos construir um bot, que é um web crawler, que acessará sites que possuem cotações de várias moedas, como o dólar, euro, e também sites sobre o clima. Vamos pegar essas informações e printar na tela. Vamos aprender então a fazer um web crawler. Até lá!